Bruno. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos aqui junto contigo. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus que conhece, Senhor, o nosso profundo e nosso escondido, Pai. Te louvamos nessa noite, Senhor, porque mais uma vez Tu nos deu a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, usufruindo da Tua presença, Senhor. Nessa hora, Pai, nós clamamos a Ti pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que a Trindade pode exercer sobre as nossas vidas, Senhor. Não existe ninguém mais poderoso do que o Teu poder, Senhor. Não existe mais ninguém mais poderoso para exercer aquilo que Tu pretendes sobre nós, Senhor. Então nessa noite, Pai, nós Te pedimos pela vida do Teu filho Bruno, para que ele venha trazer, Senhor, aquilo que é o Teu recado, aquilo que vem do Teu trono. Senhor, anula o homem, mas que através da sua boca ele seja usado e ousado no Teu Santo Espírito, Senhor. Fala através dele, Senhor, conosco. Nos dá, Senhor, o Teu alimento genuíno e verdadeiro. Abençoa o Teu filho nessa noite, porque nós já temos abençoado e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se o mosquito aparecer, a gente liga de novo. Queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Pode se assentar, irmãos. Engraçado que a gente às vezes vai procurar lá na palavra algo que nos fortaleça, né? Às vezes a gente tem buscado algo que falta em nós, né? Como eu falo, é algo que eu tenho vivido, né? Existe dentro de nós um vazio que somente Deus pode preencher, né? E às vezes mesmo a gente conhecendo Deus, a gente caminhando um tempo com o Senhor, às vezes a gente se sente abatido, né? A gente vê que o salmista, no caso Davi, ele diz essa frase, né? Que foi algo que eu destaquei aqui, né? Por que estás abatida, ó minha alma, né? E engraçado que o Senhor, ele tem uma resposta para tudo em nossas vidas, irmão. Quem me conhece sabe que de manhã eu sou péssimo para lidar de manhã, irmão. Péssimo. O meu humor só melhora depois de meio-dia, irmão. E em todas as coisas o Senhor tem trabalhado na minha vida. E o Senhor conhece como que eu sou de verdade, né? Vou pedir até licença, dona Vânia. No domingo de manhã, quando eu cheguei aqui, eu vou ser sincero com você, eu não queria ter vindo, irmão. Eu estava cansado, trabalhei a semana inteira. No sábado eu cheguei em casa tarde, estava cansado. Mas algo me falava, não, tu tem que ir, tu precisa disso. E a gente tem que crescer na palavra, a gente tem que buscar, né? E eu cheguei aqui, a dona Vânia, no final do estudo, a dona Vânia me entregou uma carta. Ele falou, não, quando você estiver em casa com o tempo, você lê. E é engraçado que eu não conversei nada com ela, ela não sabia o que eu estava falando com Deus. Só eu estava ali sentado, não sei, conversando com o Senhor. Eu falei, Senhor, nem queria estar aqui, pai. Poxa, queria estar dormindo mais um pouquinho, né? E aí a dona Vânia me entregou aquela carta, eu fui embora e tal. Falei, almocei tranquilo, né? Eu peguei e fui ler. Irmãos, é tiro e queda, sabe? Às vezes Deus faz umas coisas, eu até brinquei com ela, falei assim, pô, dona Vânia, no domingo à noite aqui, né? Falei, eu vou ter que falar pro pastor, colocar a senhora para pregar também, porque... Mas foi algo, irmão, sabe, uma coisa simples, né? Tá vendo? É assim mesmo.
Mas foi algo... tá vendo? Mas foi algo simples que mudou o meu dia ali, né? Às vezes a gente acha que Deus não está olhando pra gente, né? A gente acaba se deixando abater, a gente acaba se deixando levar pelas circunstâncias ao nosso redor, né? Mas uma coisa que a gente entender, irmãos, que o evangelho de Cristo é para quem está desanimado, é para quem está querendo desistir, é para quem está pensando em parar, irmãos. Sabe, a palavra fala que ele veio para aqueles que estão doentes, irmão. Sabe, os santos não precisam de Deus, né? Mas nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos todos os momentos da nossa vida do Senhor, sabe? E é engraçado como eu falei, é simples, mas isso muda, sabe? Um gesto muda o dia de uma pessoa, sabe? De repente, é igual eu falei, a gente pode estar caminhando anos com o Senhor, mas pode vir o dia mal vem para todo mundo, né? E a gente entende que, como eu falei, o evangelho é para quem está, né, mal, não é para quem está bem, né? Inclusive a palavra fala, né? Jesus fala: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, né? Mas às vezes a gente esquece, sabe? A gente tem a memória muito curta, né? A gente não tem mais que inventar nada sobre o evangelho, nada sobre Deus, nada que o Senhor venha nos entregar é novo, é algo que já foi feito, é algo que já foi deixado para nós como um testamento de vida, um manual de vida. A gente só tem que se lembrar das coisas que o Senhor já tem feito por nós. E os desânimos, às vezes, na nossa vida vêm quando a gente não consegue alcançar aquilo que a gente tanto deseja, né? A gente, às vezes, busca, ora por uma situação, né? A gente corre atrás, batalha, se entrega e as coisas não acontecem, né? E a gente automaticamente se deixa bater. A gente acha que Deus não está olhando pra gente, né? Inclusive, até dentro da própria igreja mesmo. A gente sabe que algumas pessoas elas se destacam, né? Isso é inevitável. Mas eu acredito que isso vai muito da busca pessoal de cada um. Às vezes a gente olha para o próximo e acha que, poxa, tenho buscado tanto, tenho feito tanto, mas as coisas não acontecem. Mas com fulano tem acontecido, né? Mas a gente não sabe o quanto que essa pessoa tem desgastado pelo evangelho, o quanto ela já tem de intimidade com o Senhor, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tem muita intimidade com o Senhor, mas talvez a gente não tenha nada, irmão. Sabe? A gente tem que sempre estar querendo buscar mais, sabe? A gente tem que sempre se colocar como se a gente não tivesse realmente nada de Deus. O que eu conheço do Senhor? Nada. Eu não conheço nada do Senhor. Eu quero mais e mais. Sabe? É isso que vai nos tornar próximos dele. Tem um louvor que diz que algo que às vezes parece ser repetitivo, mas não é, irmão. A gente tem que começar a entender que a nossa ligação com o Senhor ela tem que ser tamanho que a gente não consiga mais discernir quem é o Bruno e quem é Jesus. Tem que ser uma coisa só, né? E isso para todos nós. Não sei se foi o pastor quem estava postando os vídeos lá na igreja, no site, no Instagram da igreja, né? E tinha um vídeo de um pastor americano, né? Nós estamos ficando chique, irmão. Eu falo uma palavra de inglês, ainda bem que tem a legenda lá, né? E ele estava falando de quando você espreme uma laranja, da laranja só pode sair suco de laranja, irmão. Não pode sair mais nada a não ser o suco de laranja, né? E de nós também tem que ser assim, irmão, sabe? Às vezes na dificuldade que a gente vai ser provado aquilo que a gente carrega dentro de nós, sabe? Às vezes o dia mal chega e o que a gente faz? A gente transborda aquilo que a gente acha que vive do Senhor, ou a gente transborda o nosso próprio eu, né? Então, quando o dia mal chega, a gente tem que mostrar que a gente está firme no Senhor. E quem sustenta a nossa casa e a nossa vida é Deus. Então, a gente, às vezes, quer fazer as coisas com a nossa própria força, mano, sabe? E aí que a gente dá com a cara na parede. É aí que a gente dá com a cara na parede. Talvez a gente... E eu tenho buscado isso muito do Senhor, sabe? Às vezes a gente não recebe algumas coisas que a gente tanto deseja, porque talvez a gente não esteja preparado para receber tal bênção, sabe? Talvez a bênção chegue e a gente não tenha o capricho, né? O cuidado de conseguir fazer frutificar aquilo que o Senhor nos dá, porque a gente entende que tudo que o Senhor nos dá é para a honra e para a glória dele. Tudo é para o reino, sabe? Até vou brincar com o Fernando, né? Aí eu tenho uma inveja danada do Fernando. O Fernando tá lá com o barco dele, tal. Eu sou doido para ter um barco. Eu não sei nem nadar, irmão. Como é que eu vou ter barco? Aí eu vou ter que fazer a prova lá para tirar a carteira de barco. É o primeiro item, saber nadar. Já tô fora, irmão. Então, às vezes a gente almeja algumas coisas que talvez a gente não tenha o preparo ainda para poder desfrutar disso, né? O Fernando sempre fala isso. A gente só desfruta daquilo que a gente entende, sabe? Como que a gente vai desfrutar da plenitude de Deus se a gente não conhece nada do Senhor? Sabe, esse dia eu falei, da última vez que eu vim aqui,
Eu tenho uma facilidade grande em encontrar as coisas na Bíblia aqui digital, mas na de papel eu não tenho tanta facilidade. A física eu não tenho tanta facilidade, né? A gente perdeu isso, irmão. A gente perdeu o contato, exatamente. A gente perdeu o contato com a palavra. Infelizmente, sabe? Às vezes as facilidades que a gente encontra nos torna fraco. Sabe? Igual eu brinquei, mas agora vocês podem ver minha Bíblia que ela tá cheia de coisa. E sabe, irmãos, Deus estava me mostrando que a gente tem que ter esse contato a mais com o Senhor. Sabe? A gente não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Sabe? Eu sempre falo isso. Os camaradas antigamente, lá na época de Jesus, eles tinham que fazer um esforço muito grande para poder que o evangelho alcançasse a todo mundo. Sabe? E o que Jesus fez naquela época foi uma coisa tão grande, irmão, que vem alcançando a gente até hoje, irmão. Imagina se Jesus tivesse vivido nesse tempo que a gente está, com internet, com tudo. Meu irmão, ia ser uma explosão, irmão. Mas Jesus na época dele já era imbatível. Sabe? Engraçado que o Senhor disse que a gente podia fazer coisas maiores, irmão. Maiores que ele. Sabe? Hoje com a internet aí, ó, a gente joga no YouTube, a gente tem aqui 10 pessoas, mas bilhões de pessoas podem acessar isso. Então a gente tem uma capacidade muito grande de alcançar mais pessoas, sabe? A gente entende que o evangelho ele não é sobre nós, sabe? O evangelho é sobre o Senhor, sabe? Então a gente tem que viver para Ele, irmão. A gente foi criado para adorar ao Senhor, a Deus. Então a gente tem que viver uma vida de adoração, irmão. A gente às vezes pode cair, a gente pode errar, a gente é ser humano, irmão. Acontece. Mas a gente tem que nos analisar, sabe? Esse é outro ponto que eu vejo aqui, irmão. A gente tem que fazer essa autoanálise. A gente tem que começar a olhar para dentro de nós e ver o que está errado. Essa é uma pergunta que ele fez. Vamos colocar aqui, né? Ele perguntou para ele mesmo: por que está acontecendo comigo? Sabe, no final é engraçado. Deixa eu voltar aqui. É que a gente às vezes pode desanimar, irmão, mas a gente tem que ter a nossa certeza que o Senhor vai cumprir as promessas dele na nossa vida, irmão. Sabe, por mais que os nossos olhos não estejam vendo agora, sabe, a gente tem que começar a viver pela fé, irmão. O Senhor já prometeu, o Senhor já venceu todas as coisas por nós, irmão. Sabe, a gente só tem que tomar posse disso. Às vezes as coisas acontecem, 100% das vezes as coisas acontecem na nossa vida porque a gente não se posiciona. Às vezes as doenças vêm, né? O Senhor falou que a gente poderia estender a mão, orar, e as doenças seriam saradas. A gente carrega esse poder em nós, irmão. A gente só tem que acessar essa chave. É por isso que às vezes muitas vezes a igreja aqui ela não enche, irmão. É porque a gente não quer encarar a realidade das coisas, sabe? Ninguém quer mexer com demônio, irmão. Ninguém quer mexer com isso. A gente quer ficar tranquilo, irmão, de boa. Ninguém quer mexer com isso, irmão. Ninguém quer mexer com o pecado. Muito obrigado, pastor. Ninguém quer mexer. É muito mais fácil, irmão, sabe? Deixar o pecado quietinho lá, né? Ninguém tá vendo, irmão. Ninguém tá vendo. Nada vai me acontecer. Só que, irmão, vai chegar um dia onde a gente vai ter que expor o nosso pecado. E vai ser para o Senhor. No momento onde o Senhor ele vai deixar de ser o nosso ajudador, né? Para ser o juiz de todas as coisas. E agora? O pastor brinca aqui do telão, vai descer o telão lá. Poxa, Senhor, mas eu não sabia que isso era pecado. Sabia sim. Poxa, Senhor, eu não tive oportunidade de me arrepender. Teve sim. Então a gente, todo dia, irmão, por isso que eu falo, a palavra fala que as misericórdias do Senhor, elas conseguem nos alcançar todas as manhãs. Todo dia que a gente acorda é um dia novo que a gente tem para fazer a coisa certa. Às vezes a gente erra, mas é o que eu sempre falo, a gente não acorda pensando, não, hoje eu vou errar e eu vou pecar o máximo que eu posso. Ninguém faz isso, irmão. Quem é o louco que faz isso? Satanás faz isso, irmão. Ele nem dorme, tá, para falar a verdade. Mas às vezes a gente erra, irmão, sabe? E se a gente for analisar aqui, irmãos, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia.
O arrependimento verdadeiro é aquilo que o Senhor procura em nós, sabe? Errar, a gente vai errar, irmão. Não tem jeito, sabe? A gente só vai parar de errar e de pecar quando a gente estiver lá na eternidade com o Senhor. Aí sim, né? A palavra fala que a aurora ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Dia perfeito é quando a gente estiver na glória com Ele, né? Mas a gente tem que ir brilhando mais e mais, irmão, sabe? A gente tem que se arrependendo todos os dias. A gente tem que deixar os pés da cruz. Aqui todo mundo fez o Sozo. E eu acredito que as experiências são diferentes, mas os caminhos que nos levam até aqueles momentos são iguais para todo mundo, sabe? O que eu falei isso outra vez, depois que eu passei pelo SUS, é engraçado que parece que, né, a gente é tentado, mano, né? O próprio Senhor Jesus, quando ele se batizou, né, o diabo veio perturbar Jesus, mano. Por que com a gente não seria diferente? Sabe? Toda vez que a gente alcança um nível de maturidade na palavra, a gente vai ser tentado numa coisa maior. Se eu não me engano, existem níveis de demônio também que primeiro começa no fraquinho lá naquele pé de chinelo. Aí a gente vai começando a combater esse, aí vem o mais forte, vem o mais forte, vem o mais forte. Essa batalha nunca vai acabar, irmão. Só quando o Senhor voltar. Sabe, a gente não pode continuar no mesmo nível. A gente tem que subir no nosso nível também, irmão, porque os confrontos vão ser maiores, né? Então, a gente tem que estar preparado, irmão, sabe? Tem que estar preparado porque o dia mal vai chegar para todo mundo. E como eu estava falando aqui, depois que a gente sai do SUS, a gente vai ser testado, a gente vai ser tentado. Sabe, e teve uma vez que eu quase errei de novo, sabe? Aí o Senhor veio e me lembra, por que tu vai juntar lixo de novo, cara? Se você que me pediu para tirar isso da sua vida, para que vai pegar isso de novo? E de novo. Sabe, às vezes a gente quer, assim, a frustração muitas vezes faz a gente voltar para onde a gente estava, sabe? A gente sempre dá um passo para trás, né? A gente nunca quer avançar, irmão. Sabe, o pecado faz isso com a gente. O pecado quer fazer a gente regredir, irmão. Mas Jesus quer fazer a gente avançar, quer fazer a gente progredir. Sabe, elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, irmão. Sabe, o Senhor quer que a gente pare de olhar para baixo e olhe para Ele, irmão. A nossa visão tem que ser do alto, irmão. A gente vem do alto. Então a gente não pode regredir, irmão. Uma coisa também muito importante é a nossa persistência, irmão, sabe? Eu acho que é isso que o Senhor tem buscado em nós também, sabe? Que a gente persista em se manter na presença dEle. Sabe, a gente canta vários louvores. Não, o que mais importa é a Tua presença, Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele colhe todas as palavras que a gente fala, irmão. Isso pode subir para Deus como tudo que a gente fala, irmão, como uma oração. A gente canta um louvor desse, fala que o que mais importa é a presença do Senhor. Aí, né, vamos colocar igual o Jó, né? Aí Satanás aparece lá, fala aí, ó, o cara tá falando. Então vem então se a presença, minha presença é o que mais importa. Aí Deus começa a tirar algumas coisas, aí só sobra a presença. Aí a presença do Senhor não vale nada. O que às vezes a gente perde fisicamente aqui é mais importante que a presença. As coisas deveriam ser o inverso, sabe? Quantas vezes aqui a gente já orou e não teve resposta nenhuma? A gente não ouviu a palavra. Aí o que a gente faz, irmão? A gente, às vezes, persistir em oração, a gente desiste, a gente acha que Deus nos abandonou. O culpado é sempre Deus, irmão, nunca é nós. Nunca somos nós, né? Mas não é assim que funciona, irmão, sabe? A gente sempre fala isso, irmãos, e a palavra fala isso, sabe? O amor que Deus teve por nós foi algo tão grande, irmão, que Ele não poupou para o seu próprio filho. Se eu fosse, se coloca no lugar de Deus agora, irmão, sabe? E analisa a sua própria vida. Será que você merecia? Será que eu olho para mim e realmente eu não merecia, irmão? Eu não merecia o sacrifício de ninguém. Imagina então de Jesus, irmão, que era perfeito. Só que a gente chegou num nível tão grande de pecado, numa dívida tão grande que não tinha como pagar, que só o próprio Senhor podia, irmão. Hoje a gente não faz mais sacrifício de animais, porque o maior sacrifício Ele já fez. Sabe, o sangue dele já não alcançou. Só Ele podia pagar esse preço, mano, e Ele pagou. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, irmãos, é a nossa situação, como a gente reage muitas vezes quando a gente não recebe aquilo que a gente tanto pede, sabe? É uma história que eu sempre gosto de ressaltar, que é a filha de Jairo, né? Essa história de Jairo.
né? Jairo sai lá da cidade dele, era um cara importante, era um cara que tinha dinheiro, ele tinha um patamar lá no escalão dele, e ele já tinha tentado de tudo com a sua filha. Aí ele ouve falar de Jesus, aí ele quer dar a última cartada, né? Se não for Jesus, já era. Ele vai até Jesus, fala com ele, e Jesus vem, e aí no meio do caminho entra na história de novo aquela mulher do fluxo de sangue, e recebe a bênção na frente de Jairo. Sabe, como que a gente reage quando o nosso irmão muitas vezes recebe a bênção na nossa frente? Sabe, Deus olha para isso, irmão. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para a intenção que a gente carrega. Jairo podia ter pegado os soldados dele lá e tal, e falado assim, não, ninguém vai atrapalhar o Jesus, não. Mas ele não fez isso, irmão. Logo em seguida vem a notícia, tua filha morreu. Aí Jesus mostra para ele que não. Jesus vai e faz um milagre. Sabe, muitas vezes até a multidão quer nos calar, irmão, sabe? Falar que acabou, que é o fim. Mas nada é impossível para Deus, irmão. Todas as coisas são possíveis ao que crerem. Mas não é crer em qualquer coisa, é crer no sangue do Senhor. É crer que o Senhor é vivo. É crer que Ele morreu por nós e ressuscitou e está no nosso meio até hoje, irmão. Ele está aqui. É isso que faz toda a diferença, irmão. Hoje é um dia de oração, irmão. Sabe? E oração nada mais é do que uma conversa com o Senhor, uma conexão com Deus. Sabe? Quanto tempo hoje a gente investiu em oração? Eu não consigo mais sair de casa sem falar nada com o Senhor, irmão. Às vezes eu saio meio, né, em cima da hora, irmão. Eu já vou tomando banho, já vou, Senhor, vou falando com Ele no chuveiro mesmo. Tem que ser assim, irmão. A gente não pode sair de casa sem falar com Deus, irmão. Assim que a gente abre a porta, já viu aquelas armadilhas de urso desse tamanho assim? Já tem uma preparada pra gente, irmão. E quem desarma isso tudo é o Senhor, irmão. É o Espírito Santo. Então, se a gente sair de casa totalmente despreparado, a gente vai ser abatido. E como hoje é um dia de oração, irmãos, eu até intitulei, né, que agora a gente tem que colocar um título. Ore até que algo aconteça. Sabe, isso a gente tem que colocar hoje como, sabe, um ponto na nossa vida. A gente não pode parar de orar, irmãos, enquanto a nossa vida continuar na mesma. Uma vez eu falei isso aqui, até esqueci de anotar, mas agora eu lembrei. A oração, ela é uma junção de duas palavras, é orar mais ação, né? Então na nossa oração ela tem que surtir um efeito, irmão. Ela tem que ter uma ação na nossa vida. A gente tem que se posicionar também, mas ela tem que surtir um efeito, irmão. Sabe, a gente tem que orar, a gente tem que perturbar o Senhor de verdade, irmão. Sabe, engraçado que às vezes a gente pode até pensar, né? Não vou perturbar o Senhor com isso de novo, não, sabe? Mas o Senhor gosta disso, irmão. O Senhor quer que a gente fale com Ele todos os dias, toda hora, todo momento. Sabe, quantas coisas a gente fez, vamos falar durante essa semana, e pedir orientação ao Espírito Santo. Às vezes a gente acha que sabe fazer tudo, irmão. A gente não sabe nada, irmão. A gente não sabe nada. Então, queria compartilhar mais um texto com os irmãos falando sobre oração, que está em 1 Tessalonicenses. Ver se eu consigo abrir aqui. 1 Tessalonicenses, versículo 5, acho que é 17. Versículo 17. Diz assim a palavra: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a gente não pode parar de orar, irmão. Sabe, a palavra fala que a oração de um justo, ela surte muito em seus efeitos, irmão. A gente não pode deixar de orar, irmão, a todo momento. Sabe, hoje é um dia que a igreja separa especialmente para oração, irmão. E quantas pessoas não conseguiram chegar aqui, irmão? Talvez as pessoas até queriam, sabe? Mas, irmão, vão se levantar forças contra isso, irmão. Sabe, a gente não está tendo um estudo aí de manhã que fala sobre o anticristo.
Tudo que se opõe à vontade do Senhor é anticristo. Tudo que se levanta à vontade do Senhor é anticristo. Sabe? A vontade do Senhor é que a gente esteja aqui na casa dele, o adorando. Sabe? Se está se levantando algo que é contra isso, irmão, é o anticristo. A gente tem que repreender isso, irmão. Sabe? Então, que nessa noite a gente possa entender, irmãos, que a nossa oração ela tem que ser sem cessar, irmão, tem que ser a todo momento. Sabe? A gente vai ser muitas vezes confundido com louco. Mas sabe, irmão, louco é quem está vivendo achando que o Senhor Jesus não vai voltar. A palavra fala que o Senhor já está às portas aí, irmão. Falta pouquinho. Falta pouquinho. E esse pouquinho pode durar quantos anos? 100, 80? Pode ser amanhã. Sabe, a gente não pode viver como se nada fosse acontecer, irmão. E o salmista, ele fala isso mais, eu vou repetir de novo essa frase, sabe, irmão? Por que está abatido a minha alma? Sabe, por que a gente está abatido? Igual eu falei, analisa a sua vida aí, irmão, agora. Vê o que está acontecendo, o que aconteceu nesse período que está te deixando para baixo, irmão, sabe? Que está te fazendo ter vontade de desistir, irmão. Uma coisa é garantida, irmão, sabe? E não tem comparação melhor para fazer. O Senhor não desistiu de nós. Ele não desistiu de nós. Sabe? E ninguém desiste de algo que não vale a pena, irmão. Sabe? Às vezes eu sempre falo isso, irmão, sabe? A gente acha que a gente não é nada. Mas se Deus não desistiu de nós, irmão, por que eu mesmo vou desistir? Sabe? Se o Senhor tem preparado para nós uma coisa que... A palavra fala isso, irmão, sabe? A gente não consegue imaginar a grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós, irmão. Eu brinco aqui, né? Eu só quero, no dia da grande ceia lá, eu deito embaixo da mesa, eu nem ligo. Eu só quero estar lá com ele, irmão. Deixa todo mundo ir primeiro. Depois, quando o mestre estiver sozinho, eu vou lá. Eu só quero estar lá, irmão. Sabe, a palavra fala que nessa terra que a gente vai ter breves e momentâneas tribulações. E, se eu não me engano, Paulo fala isso preso, chicoteado, estava tudo dando ruim para ele, irmão. Sabe, hoje a gente é assolado por coisas que, se a gente for parar para analisar, irmãos, não faz o mínimo de sentido. Eu estava conversando com um amigo esses dias lá no trabalho e hoje em dia a gente tem remédio para tudo, sabe? A gente toma remédio para lembrar de tomar o remédio. A gente está vivendo dopado, porque a gente está deixando as coisas nos acertarem de tal forma. A palavra fala de flechas que Satanás tem minado a nossa mente. Cara, isso está entrando muito fácil na nossa mente. Satanás não está precisando nem fazer força. Então a gente tem que se blindar, irmãos. A palavra fala sobre a armadura de Deus. Depois o pastor lembrar aí onde que o endereço aqui na palavra que fala sobre a armadura é Efésios, né? Efésios 6:10. Irmão, cada parte da armadura ela serve para uma proteção diferente. Sabe? A gente não pode esquecer de usar o capacete que protege nossos pensamentos. A gente tem entendido aqui no domingo de manhã que a primeira batalha que a gente enfrenta, e se não a principal, é na nossa mente, irmão. É na nossa mente, irmão. O Senhor fala que a gente tem que guardar o nosso coração, que dele procedem as saídas da vida. Mas se a gente for parar para analisar, ele não está falando de coração físico, está falando da nossa própria mente, irmão. Sabe, se isso entra na nossa mente, já era, irmão. E a gente deixa, como o Fernando falou aqui, criar um passarinho, criar um ninho, irmão, aí já era. O passarinho o diabo cria um prédio na nossa mente. E depois para tirar aquilo, irmãos, é horrível. É dolorido o processo. E a gente fala disso aqui. É melhor obedecer do que sacrificar. Jesus já se sacrificou por nós. Ele já se entregou por nós. Então, que nessa noite a gente possa entender isso, irmão, sabe? A palavra fala em Jeremias 29, vamos ler aqui. Jeremias, se o Marquinhos puder abrir aqui meu telefone, sempre dá. Jeremias 29:11.
Olha lá, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse futuro e essa esperança, irmãos, a gente só encontra no Senhor Jesus. Ninguém mais pode dar isso pra gente, irmão. É só nele, irmão. Sabe, de onde vem a nossa confiança? É do Senhor. Sabe, o Senhor tem feito coisas na nossa vida, irmãos. Eu tenho vivido isso, sabe? Às vezes eu olho para determinadas coisas, irmão. Tem muita gente falando, a gente não deve olhar para trás, irmão. Eu olho porque eu quero lembrar, irmão, de como eu era e aonde o Senhor tem me colocado. Sabe, da onde eu saí e aonde o Senhor tem, através da sua palavra, me mostrado o que eu tenho que chegar, irmão. Sabe? A gente não pode voltar, irmãos. Sabe? Depois que a gente conhece o Senhor, a gente não pode regredir, irmão. Lembra lá do pessoal no Egito lá, irmão? Os caras eram escravos. A gente era escravo do pecado, irmão. E aí quando o Senhor tira o povo de lá, né? Faz tudo o que fez por eles. Em dado momento, só porque não aconteceu uma coisinha que os camaradas queriam, os caras queriam desejar voltar para lá de novo. Olha que loucura, irmão. Sabe, a gente tem que deixar a nossa mente de escravo de lado e começar a ter uma mente de filho. A palavra fala que a gente tem que ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Mas não o nosso próprio entendimento, mas o entendimento da palavra. Entendimento daquilo que Deus diz que eu sou, irmão. Sabe? Então, mais uma vez eu falo pra vocês, irmão, sabe? Nessa noite é uma noite que a gente tem que sabe, se desligar do mundo de verdade, irmão. A gente está aqui, mas a gente não é daqui, irmão. A gente já tem crescido muito, sabe, para poder largar a mão do que Deus já fez e voltar atrás, irmão. Tem um texto na palavra que diz que aquele que larga a mão, né, e volta atrás não é digno de mim. Sabe, irmão, não vamos deixar que o sacrifício que Jesus fez, sabe, aquilo tudo que o Senhor já fez por nós seja em vão, irmão. Só depende de nós. Sabe, quando o Senhor dá livre-arbítrio pra gente escolher entre o Senhor e Satanás, irmão, é porque Ele confia em nós. O Senhor não deu esse voto de confiança, irmão. Ele ainda nos dá conselho, irmão, sabe? Escolhe, pois, o caminho do bem para que vivas. Deus tem dado oportunidade pra gente todo dia, irmão, da gente se consertar, irmão. Mas vai ter um momento que não vai ter mais tempo, irmão. Sabe, a gente briga com o irmão por bobeira, irmão. Coisa à toa. Sabe? Várias vezes eu já me irritei com o Fernando aí, que o Fernando vem me perturbar com o negócio de Palmeiras e Fluminense aí, irmão. Aí, eu também não respondo mais não, ele já até sabe, irmão. Mas sabe, irmão, sabe? Será que o problema tá no Fernando, irmão? Ele tá em paz, irmão. Pra ele tá tudo certo. Mas por que eu me incomodo com o negocinho à toa, irmão? Vai eu lá brigar com o Fernando por causa disso? Faz o mínimo de sentido, irmão. Quem fica mal sou eu. O Fernando tá nem aí. O Fernando tá lá na casa dele rindo, brincando. O cara lá de São Paulo tá torcendo pro tricolor aqui, irmão. Mas muitas vezes a gente é assim, irmão, sabe? Uma coisinha que o irmão às vezes fala, a gente já não quer saber de nada. Não quero mais saber da Martinha não, cara. Martinha tá de brincadeira comigo, só pode. Mas sabe, irmão, às vezes o erro tá na gente, sabe? É a forma como a gente encara as coisas. Às vezes a pessoa nem sabe que tá fazendo alguma coisa que tá nos prejudicando. Mas os nossos olhos já estão tão, sabe, maldosos que a gente vê implicância com a gente em tudo. A gente vê perseguição com a gente em tudo. Sabe, então foi o que eu falei aqui no começo, sabe, irmão? A gente tem que ser luz aqui no mundo, sabe? A palavra fala que a gente não pode esconder como é que era o nome? Lâmpada, não ia falar lâmpada, mas vamos usar a lâmpada. Candeia, que colocava vela, né? Não pode se esconder embaixo da mesa, irmão. Hã? Embaixo da cama, Enfim, irmão, vamos colocar no dia de hoje. A gente não pode pegar uma lâmpada acesa aqui e colocar aqui embaixo do púlpito, irmão, que não vai iluminar nada. A gente foi feito para trazer luz para essa terra, irmão. O que adianta, irmão? A gente ter uma luz que é acesa dentro de nós que fica escondida, irmão.
Sabe, através da palavra, através do poder do Senhor, a gente tem que clarear esse mundo. A palavra fala que a gente não é o sal da terra. Se a gente não serve para dar sabor, não serve para nada. O Léo trouxe um outro atributo do sal aqui, irmão. Quem come muito sal fica com sede, né? Às vezes a gente tem que provocar isso nas pessoas, irmão. A gente tem que provocar sede nas pessoas, irmão. E quem é a água viva? É o Senhor, irmão. Só vão poder ser saciados com a água que o Senhor tem. Lembra daquela mulher? Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, a água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. É isso que o Senhor tem falado para nós, irmão. Às vezes a gente tem procurado segurança em muita coisa, irmão. Eu comecei a ver negócio aí de investimento aí, rapaz, soubesse a dor de cabeça que você tá me dando. Isso aí tá igual aquele jogo do tigrinho lá, já viu essa coisa? Tu bota lá o negócio, daqui a pouco o troço já comeu tudo, irmão. Mexe com isso não, sai fora que isso é coisa do diabo mesmo, irmão. Mas às vezes a gente quer uma segurança, irmão, sabe? A gente quer uma segurança financeira, a gente quer fazer, quer investir, quer... Mas e se Deus não tiver no negócio, irmão? Não vai prosperar, irmão. Não vai. A gente tem que se preocupar muito mais com a nossa alma. A gente tem que fazer as coisas aqui. Mas primeiro, irmão, sabe, a palavra não fala que a gente tem que buscar primeiro o Senhor, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, hoje quando a gente acordou, qual foi a primeira coisa que a gente buscou? Será que a gente buscou foi a face do Senhor? Ou a gente buscou todas as outras coisas? No reino as coisas não funcionam como aqui na terra, irmão. Não funcionam. Sabe, a oração do Pai Nosso que Jesus deixou para nós? Seja feita aqui na terra como é no céu. Será que a vontade que tem sido feita lá no céu é a mesma que a gente tem cumprido aqui na terra? Infelizmente, irmãos, a gente coloca tudo na frente do Senhor. Tudo é mais importante do que Deus. E eu não estou falando isso para julgar, nem para apontar ninguém, porque eu sempre falo isso. Às vezes a gente acha que quem está aqui em cima está com a vida perfeita. Eu também erro, e erro muito. Mas eu tenho buscado acertar cada dia, irmão. Sabe, e essa busca em acertar que a gente tem que ter todos os dias, irmão. A gente não pode mais ficar na inocência de ficar naquele negócio ali toda a vida, irmão. Toda a vida é a mesma coisa, irmão. Não pode ser assim. A gente tem que amadurecer no Senhor. Tem um texto que fala que antigamente eu andava como um menino, pensava como um menino, mas agora que sou homem, isso é homem e mulher, tá? Sabe, a gente tem que ter uma maturidade espiritual diferenciada. A gente não pode andar de qualquer jeito. Sabe, existe uma testemunha, milhões de testemunhas olhando pra gente, mano. Tá todo mundo olhando. Quando a gente dá o primeiro erro, pronto, é você. Lembra de Pedro? Você não era aquele que andava com Jesus? Não, não era eu não. Irmãos, infelizmente vai ser assim. Por mais que a gente pregue o evangelho, por mais que a gente viva uma vida santa, quando a gente tiver o primeiro escorregado, a gente vai ser apontado. Mas a gente tem que entender, irmão, sabe, que o arrependimento ele vai nos trazer a paz, irmão, sabe? Que a gente precisa. Porque o Senhor tem olhado para o nosso coração, irmão. A gente não pode deixar se abater pelo julgamento do mundo, irmão. Sabe? Se a gente não tiver a presença do Senhor na nossa vida, irmão, a gente não é nada. A gente tem que estar buscando ser completamente cheio pelo Espírito Santo, irmão. É igual eu estou falando aqui, irmão, sabe? A gente vai errar, isso aí. A gente não é feito de pó de anjo, como diz a pastora Ana Regina, irmão. A gente vai errar, irmão. Mas Deus tem dado a oportunidade de a gente se arrepender, irmão. Como eu falei aqui, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, irmão. Sabe? E muita coisa que aquele cara fez, irmão, o povo que pagou, irmão. O povo que pagou. Sabe? Mas quando Deus olhava para o coração dele e via o arrependimento genuíno, irmão, sabe? Deus não rejeita um coração contrito. Sabe? A gente não pode ser duro com Deus, irmão. A gente tem que deixar o nosso coração na mão dele, irmão. Sabe, quando a gente pecar, irmão, a gente não pode esconder o nosso pecado. A gente tem que mostrar pra ele, irmão. É só ele, irmão. Sabe, quando é falado muito do secreto, irmão? O secreto é só você e Deus, irmão.
Ah, mas... Irmão, Deus já viu, irmão. Jesus já viu, irmão. Só da gente pensar, da gente ter a intenção de errar, o Senhor já viu, irmão. Sabe, no dia que o pastor estava trazendo pra gente uma palavra que ele falou sobre o cara que ele foi fazer libertação e tal, né? E o rapaz tinha matado uma pessoa. Eu fiquei pensando ali e julgando, né? A gente acaba tendo essa mania de julgar os outros, né? Fala, poxa, esse cara, ele tem que pagar mesmo, né? Matou, tem que pagar, né? Só que a palavra fala que se a gente só odiar o nosso irmão, a gente também já o matou, irmão. Quantas pessoas a gente já matou, irmão? A gente tá no mesmo nível desse rapaz, mano. Sabe? Só que esse rapaz, ele se arrependeu, irmão. E a gente, mano? Será que quando a gente odeia alguém, né? Tem algum atrito com alguém, a gente passa na rua, vê aquele camarada, sabe? O coração ainda fica assassino, irmão. Muda de calçada, irmão. Não quer ver o cara pintado de ouro, irmão. Assassino, irmão. Assassino. Sabe, no dia que o pastor falou sobre isso, imediatamente me veio à mente quando Jesus está sendo crucificado. 2 ladrões lá com ele lá. E eu acredito que esses caras não estavam ali só por causa de roubo, porque a morte de cruz era um negócio que era o ápice ali, né, cara? Era o máximo que tu podia pagar, era... Então aqueles caras com certeza tinham feito coisa pior, sabe? E às vezes a gente pode se colocar no lugar dos dois, né? Vou trazer a minha versão aqui agora, né? Um chega pra ele e fala assim, se tu é Deus mesmo, desce daí, tira a gente daqui. Mas o outro, né, com o coração entendendo que aquele ali era o filho de Deus, irmão, ele já repreende o outro, fala, pô, tu não tá vendo, esse cara não tem pecado nenhum. A gente sim tem que pagar. O primeiro ponto é a gente reconhecer, irmão, sabe, o nosso erro. A palavra fala que a gente tem que se analisar, ver onde a gente errou, voltar lá e consertar, irmão. Sabe, é reconhecer, irmão, sabe? E principalmente reconhecer o nosso erro e reconhecer Jesus, irmão, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, irmão. Sabe, mas isso não pode ser só a gente vir aqui na frente, fazer uma oração, falar isso na frente da igreja, irmão. Isso aí é todo dia, irmão. Todo dia a gente tem que negar-se a si mesmo. A gente tem que pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Todo dia, irmão. Todo dia a gente tem que cumprir o ídolo do Senhor. A palavra fala que o Senhor, ele nos enviou em meio a lobos. Irmãos, ele nunca falou que ia ser fácil, irmão. Nunca falou. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas ele falou que a gente ia conseguir, irmão, se a gente permanecesse nele. A gente vai conseguir, irmão. Sabe, a gente tem que crer, irmão. Sabe, a Rosângela trouxe pra gente aquele grãozinho de mostarda, irmão. E a palavra fala que a gente tem que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe? A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Olha só né? O que a gente não pode fazer com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A palavra fala que se a gente desse ordem pro monte, ele tinha que sair. Pouca coisa, irmão. Sabe? Mas a gente não consegue ter fé do grão de mostarda, irmão. A gente não consegue acreditar que a cura vai chegar na nossa vida, irmão. A gente não consegue acreditar que a libertação vai chegar, irmão. A gente não consegue acreditar que a provisão financeira vai chegar, irmão. Sabe, a gente não tem fé pra nada, irmão. Sabe, às vezes a gente vai ser abatido sim, irmão, sabe? A gente vai, mas a gente não pode desistir, irmão, sabe? Tem um texto na palavra que fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o original está dizendo, posso todas estas coisas naquele que me fortalece. E se você for ler os textos acima, ele está falando, você passar fome, você ser preso, ser, né, ser perseguido. Perseguição sei, tudo de ruim eu sei, irmão. Mas eu posso passar por todas essas coisas, porque Deus me fortalece. A gente tem que aprender isso, irmão. Sabe? Você prefere passar todas as perseguições, todas as tribulações, as dificuldades, sem Jesus ou com Jesus, irmão? Sabe? O Senhor vai cuidar de todas as coisas, irmão. Sabe? Mais uma vez a gente tem que se perguntar, por que está aflito a minha alma? Sabe? E no final aqui, o salmista fala, eu ainda vou te louvar, Senhor.
Sabe, a gente ainda vai louvar o nome do Senhor, irmão. Na verdade, a gente está falando no futuro, mas a gente tinha que conjugar isso no presente, irmão. A gente tinha que estar louvando o nome do Senhor, irmão, em meio à dificuldade. Vai ver Paulo e Silas, irmão. Os caras estavam presos, estava tudo dando errado. E o que os caras estavam fazendo? Lá na prisão, adorando. Adorando, irmão, sabe? Adoração genuína, irmão. E eu não estou falando só de louvor, não, irmão. Sabe, a adoração, ela rompe as cadeias, irmão. Sabe, é uma barreira que às vezes a gente coloca, irmão. Mas a adoração rompe, irmão. Eu falei aqui no começo, a gente foi criado para estar adorando o nome do Senhor, irmão. O louvor aqui que a gente cantou, né? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar, irmão? Os anjos só ficam lá, santo, 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 porque Ele é santo, irmão. E o que a gente tem falado para Ele? O Senhor tem nos tratado como uma menina dos seus olhos, irmão. O Senhor tem cuidado da gente em cada detalhe, irmão. Por mais que a gente esteja passando dificuldade, sabe? Eu sempre falo isso, irmão. Quando o Lucas ficou doente e ficou naquele hospital do câncer lá embaixo, lá no Rio, lá. Uma vez eu apertei o botão no elevador quando eu fui visitar ele no quarto lá e passei direto, irmão. Fui numa ala que era só de criancinha. Eu fiquei olhando para aquilo, irmão. Como que pode uma coisa dessa, irmão? A gente vê aquelas criancinhas ali, por mais que estejam naquele momento ruim ali, sabe? Lutando pela vida, mas com alegria, irmão. Tinha um videozinho que eu tentei baixar aqui do Instagram, que era um garotinho, ele é lá dos Estados Unidos. Ele tava com câncer terminal. Aí mostra ele num cantinho orando, aí daqui a pouco ele sai e começa a gritar: Senhor, eu tô nessa situação, mas independente de qualquer coisa, eu sei que tá cuidando de mim. Irmão, o Senhor tá cuidando de nós, irmão. Nada fugiu do controle dele, irmão. Nada fugiu do controle do Senhor, irmão. Sabe, eu ainda te louvarei, Senhor. Sabe, a gente ainda vai olhar para essas dificuldades que a gente está passando, pelo momento que a gente está passando, e vai dar risada disso. Vai parecer nada, irmão. A gente ainda vai falar: poxa, por que será que eu fiquei tão mal perante essa situação, irmão? Porque a gente não confia nele de verdade, irmão. Sabe, todas as coisas são possíveis ao que crerem no Senhor. Todas as coisas. Só que a gente tem que crer totalmente nele. Sabe, o pastor fala isso aqui, a Geise fala isso aqui, a pastora Geise. 99,9% de obediência não é obediência. Sabe, 99,9% de confiança não é confiança. Se a gente não confia completamente no Senhor, a gente está enrolado. Sabe, eu brinquei aqui com o Fernando aqui, eu não sei nada, tá, irmão? Eu sou tipo um prego. Mas, pergunto, Fernando, quando a gente, várias vezes que a gente foi pra Angra lá, quando eu coloco aquele colete lá, irmão, me esquece. O troço pode estar lá, a onda tá quebrando, irmão, sabe? Se eu confio num negócio que é feito pelo homem, irmãos, eu não vou confiar em Deus, irmão. O negócio, irmão, é peixe, o negócio é fundo e eu tô lá, tranquilo. Tem muito peixe. Pastor aí já tomou um sufoco aí uma vez. Mas, sabe, irmãos, confiança, sabe? Realmente o negócio não afunda, irmão. Na primeira vez que eu usei aquele troço, eu falei: tá de brincadeira. Mas realmente o negócio não afunda, irmão. Sabe, a gente confia naquilo, irmão. Sabe, e o Senhor Jesus não vai deixar a gente afundar também, irmão. Então, o que a gente tem que parar para analisar, irmãos, é trabalhar nossa mente, sabe? Saber que o Senhor está perto, irmão. O Senhor não é Deus de longe, irmão, sabe? O Senhor é Deus que nos acompanha todos os dias, irmão. Só que a gente tem que deixar e fazer esse convite para Ele. Sabe, eu falei hoje que a gente tem que fazer uma oração todo dia quando a gente sai de casa, sabe? Por que a gente não fala: Senhor, vai comigo durante esse dia? Sabe, e durante o dia vai conversando com Ele, irmão. É isso que o Senhor quer de nós, irmão, sabe? É a intimidade, irmão. Sabe, é a conexão tamanha que não consiga mais saber quem é quem, irmão. A gente tem que se misturar com o Senhor. Mas só que é tipo água e óleo, irmão, sabe? O pecado, ele não vai se misturar com a santidade do Senhor. Então a gente não pode estar em pecado. A gente tem que sempre andar em santidade. Então, duas coisas que não vão se misturar, irmão, né? E é bem claro, irmãos, quando quem já fez esse experimento aí de época de colégio, bota um pouquinho de água no óleo e fica um tanto assim pra cima, né? O pecado, ele vai ser sempre aparente, irmão. Sempre aparente. Hã?
É isso aí, o óleo fica em cima e a água fica embaixo. Sabe, não tem como reconhecer que tem algo errado ali, irmão, sabe? A gente sabe que o óleo ele é um produto químico, né, irmão? Um troço tóxico, por mais que a gente se alimente disso aí, né? Mas a água é pura. As duas coisas elas não se misturam. E o pecado ele não se mistura com Deus, irmão. Deus é santo, irmão. A palavra fala aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. A gente tem que sempre procurar, irmão, sabe? Tá se santificando na presença dele, irmão. Sabe? E como é que a gente vai fazer isso, irmão? Através da palavra. Se tem algo em nós que está fora da palavra, irmão, a gente tem que cortar. Só através da palavra a gente vai conseguir se autoexaminar, sabe? A palavra vai mostrar pra gente onde está errado, como a gente deve fazer para consertar o nosso erro, sabe? E Deus vai tocando no nosso coração, irmãos, até que a gente realmente seja constrangido. Sabe, é impossível a gente se colocar na presença do Senhor, irmão, sabe? E o Senhor não nos fazer lembrar, irmão, onde está errado. Mas isso não é para nos envergonhar, irmão. É para nos tratar, irmão, é para nos curar, irmão. Deus, ele não envergonha ninguém, irmão. Pelo contrário, irmão, sabe? O Senhor, ele quer um corpo santo, sabe? Um corpo limpo, um corpo saudável. Jesus, ele não é a cabeça da igreja? Como que a cabeça vai estar com um pensamento, sabe? Num nível e o corpo está em outro. Tem que estar tudo se comunicando, irmão. Tem que ser uma troca. A cabeça manda e o corpo obedece, irmão. Sabe? Quando eu vejo que a palavra fala que se a gente, nosso dedo, nosso olho te for mal, que a gente corte, mano, isso serve para a igreja, mano. Sabe? Se eu tiver uma peça no corpo que estiver atrapalhando o funcionamento do corpo, tem que ser cortado, mano. Lógico que vai ser tratado, né? Mas se essa parte do corpo não quiser ser trabalhada, mano, tem que ser cortado. Tem que ser cortado. A gente tem que viver na nossa vida sempre em autoanálise, irmão, sabe? Onde eu estou errando? O que eu estou fazendo que não tem agradado o Senhor? Sabe? Quantas vezes a gente parou e perguntou para Deus, Senhor, o que eu tenho feito que não tem te agradado? O que tu queres que eu faça? Isso é uma coisa que tem que ser constante, irmão. Né? Então, que nessa noite de oração a gente possa se colocar na presença do Senhor, irmãos, e sabe, entender que a gente tem que quebrar as barreiras que nos afastam de Deus. Sabe, o Senhor, ele está sempre querendo estar perto da gente, irmão. Mas a gente que se afasta dele, a gente que não quer comunicação com o Pai, irmão. A gente peca às vezes e quer se afastar de Deus, mas tem que ser o contrário, irmão, sabe? Toda vez que a gente pecar, que a gente tem que buscar mais ainda a face dele, irmão. Como eu falei aqui, a nossa busca com o Senhor tem que ser intensa, irmão. Tem que ser sem cessar, irmão. Então que nessa noite a gente possa sair daqui com a nossa mente diferente, mano. Entendendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem amado a gente de tal forma, que o Senhor é um Deus de detalhes, mano. Não passa nada despercebido aos olhos do Senhor. Sabe, se o nosso coração hoje está aflito por alguma coisa, essa é a hora da gente colocar os pés dele. Senhor, eu não tenho força para batalhar contra isso, mas Tu pode vencer para mim, Senhor. Senhor, eu não tenho entendimento sobre tal assunto, Senhor. Então me mostra, Senhor. Sabe, mais uma vez eu vou falar isso, mano. Sabe, a gente tem que orar até que algo aconteça, mano. Até que algo se modifique, mano. Quando a gente conseguir realmente acessar e entender, irmão, que a oração ela é uma chave que nos conecta com o Pai, irmão, a gente vai se tornar imbatível. A gente tem que deixar de ser abatido por qualquer coisa, irmão. Imbatível e abatido são duas coisas bem distintas, tá, irmão? Não que a gente vai se tornar homens e mulheres de ferro, irmão. Não, as coisas a gente sabe que não é assim que funciona, sabe? Mas se a gente estiver conectado com o Senhor, irmão, sabe? Só Ele que nos importa, irmão. Sabe, quando a gente fechar os nossos olhos, sabe, e sentir a presença dele, irmão. Sabe, uma chave, eu dividi isso aqui da outra vez e vou falar de novo. Uma chave que o Senhor me entregou no dia do Souza, irmão, é que toda vez que eu me sentisse sozinho e me colocasse na presença dele, irmão, coloca a mão no teu coração. Foi isso que o Senhor falou comigo. E toda vez que eu sentir a batida do meu coração, eu vou saber que Ele está comigo. Eu creio que Deus entregou para cada um aqui uma chave, irmão, sabe?
E Ele mostrou pra gente que esse lugar que Ele nos levou, irmão, é acessível a qualquer momento, irmão. A gente sempre pode voltar para a casa do Pai, irmão. A gente sempre pode voltar para lá quando a gente precisar, irmão. Ele está lá, irmão. Sabe, Ele está lá, irmão. E o Senhor é real, irmão. O Senhor é real em nossas vidas. A gente tem que só provar, sabe, dele todo dia, irmão. O Senhor tem dado porções do amor dele para nós todos os dias, irmão. A gente só tem que provar disso, irmão, sabe? Então que nessa noite a gente possa, sabe, entregar realmente tudo aos pés dele, irmão. Sabe? Principalmente a nossa vida, irmão, sabe, a nossa confiança, tudo aquilo que a gente acha que é a nossa segurança, não vale nada, irmão. A gente só tem segurança nele, irmão. Só nele, irmão. Sabe? Segura na mão do Senhor, irmão. Sabe, como uma criancinha, né? Quem aqui é pai, quem é mãe, quem não é também, né? Vai atravessar a rua, o que tem que fazer, irmão? Tem que pegar na mão, irmão. Sabe? Pega na mão do Pai, irmão. É só no Pai que a gente encontra segurança, irmão. Amém? Que nessa noite a gente possa ter esse entendimento, irmão. Que a gente tem que orar sem cessar, irmão, sabe? A gente tem que buscar a face do Senhor a todo momento, irmão. A gente não pode se afastar dele. E principalmente a gente não pode cair no comodismo e toda vez que acontecer alguma coisa contrária, né, aquilo que o Senhor tem falado conosco, a gente não pode desejar voltar atrás, sabe? A gente foi chamado para prosseguir, irmão. E a gente tem que persistir nisso. Amém? Eu quero aproveitar aqui a palavra que o Bruno trouxe para chamar a atenção dos irmãos, né? Qual é o salmo? Porque está abatida, ó minha alma. Você chegou aqui abatido? Você chegou aqui cansado? E aí eu me lembro do que eu já falei há alguns dias, que está lá no Salmo... o óculos, né? Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário ou um espírito pronto a obedecer. É o 51, 12. Irmãos, o que nos traz aqui? Você já parou para pensar o que nos traz nesse lugar? Por que você sai da sua casa para vir aqui? Por que nós nos reunimos aqui na igreja? Qual é o objetivo? Podem falar, irmãos. É cultuar o nosso Deus? Amém? E por que nós queremos cultuar a Deus? Por que nós queremos fazer uma adoração verdadeira ao Senhor? O que nos motiva isso? É a alegria da salvação? Nós recebemos a salvação, irmãos. Nós temos convicção disso. Porque a nossa oração hoje é: devolva-me a alegria da salvação. Devolva-me a alegria da salvação. Irmãos, toda vez que nós olharmos para alguma coisa mundana, desejarmos e não alcançarmos, nós vamos estar frustrados. O nosso foco é a eternidade com o Pai. Ele já nos deu isso. Quando nós falamos lá, né, como o Bruno citou, a armadura que nós precisamos nos revestir, não é para nós pedirmos ao Senhor: Senhor, me reveste com a armadura. É você se revestir com essa armadura, porque cada uma desse apetrecho, se eu posso... desses itens, é uma atitude minha, uma atitude desse espírito pronto a obedecer aqui. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e um espírito voluntário disposto a te obedecer. Nós precisamos entender que o capacete da salvação é o entendimento daquilo que eu já recebi por parte de Deus.
Tem algo melhor do que isso que o Senhor possa nos dar? Não, irmãos, não tem. Nada que possamos desejar nessa terra vai nos levar ao alcance grandioso da salvação com o Senhor. Só que o que nós fazemos? Nós invertemos as coisas. E a palavra de Deus nos diz que aquele que desejar somente nessa terra será o mais miserável de todos. E a gente inverte e diz assim: o Senhor se esqueceu de mim. Porque o Senhor não me ama. Porque eu não sou bom o suficiente. Porque eu não sou merecedor. Irmãos, não somos mesmo. Mas aprove ao Senhor nos resgatar. Amém? Devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação, porque eu venho aqui cultuar a Deus, porque eu entendi quem é Deus. Eu não venho aqui para pedir, irmãos. Eu não posso sair da minha casa falando, eu preciso, lá pedir essa bênção. Ele vai acrescentar, irmãos. A nossa prioridade é adorar a Deus, é nos agradarmos de quem Deus é e daquilo que Ele fez por nós. Ele fez o máximo que Ele podia fazer. Ele vai acrescentar mais? Vai. E se não acrescentar? Tudo bem, Senhor. Devolva-me a alegria da tua salvação. Irmãos, a nossa confiança é de que o Senhor vai nos manter de pé. Não vai nos faltar o nosso sustento. Cutuca a Márcia aí, Tê. De vez em quando eu mando a Márcia cutucar a Tê, hoje a Márcia que está precisando ser cutucada. Devolva-nos a alegria da tua salvação. E aí, lá em Romanos 13, diz assim, a preocupação de Paulo aos romanos, e tem um item que ele diz, o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei, uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aí ele explica, não adulterarás, não matarás, não furtarás. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Digo isso conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Irmãos, vamos despertar. Ele está aqui dizendo, nosso tempo está chegando. A nossa salvação. Ele está dizendo, a hora é agora, desperta do sono. Ei, para de ficar acreditando aqui nas coisas da terra, nas coisas mundanas, esperando que a situação mude, que a crise passe, que a guerra acabe. Porque é uma coisa em cima da outra. Passa uma coisa, vem outra, e passa uma e vem outra. Porque a nossa esperança não está nesse mundo. O capacete da salvação é a esperança na eternidade com o Pai. O capacete da salvação vai nos preservar, vai nos proteger desses pensamentos mundanos, daqueles desejos terrenos que eu quero conquistar. Eu sou filha de Deus, eu quero conquistar porque é meu direito, aí eu não conquisto. Achei que eu fosse filha de Deus. Devo ser adotada então. Somos filhos adotados, enxertados na videira. Somos filhos do Senhor. Ele nos ama. E a nossa vida já foi mudada. Porque nós estamos fadados à morte. Uma morte eterna. E nós temos a vitória. Jesus nos deu a vitória lá na cruz. Devolva-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Uma alegria, irmãos, que não é só aparência. Uma alegria que não é só você esbravejar, estou tão alegre. E no final das contas, lá dentro, você está amargurado, você está entristecido. Não, devolva-nos, Senhor, a alegria da tua salvação. Irmãos, essa tem que ser a nossa oração diária. Porque se nós não estivermos com a nossa mente revestida com o capacete da salvação, o que será de nós? Nós chegamos a, inclusive, duvidar se estamos salvos ou não. Alguém aqui tem essa dúvida, irmão? Porque essa salvação e esse entendimento é por fé. Fé. Não precisa muita coisa, não. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não é por merecimento. Senhor, eu não sei porque eu não estou merecendo. Irmãos, acabou, já anulou. Se é porque eu mereço, Jesus não precisava ter vindo, porque nenhum de nós merecemos. Amém?
Então você não precisa ter dúvida na tua salvação, você só precisa crer no sacrifício. Jesus te salvou. Ó, o capacete da salvação, reveste, Senhor, a minha mente com o capacete da salvação. Porque vem a dúvida, vem a seta. Não, você não é escolhido, ó, você é incapaz, você é imperfeito. E quando você aceita esses pensamentos, você anula o sacrifício de Jesus por você. Não é por merecimento, irmãos, não é porque eu sou boa. A virtude de Jesus, Ele me justificou. A justiça, a couraça da justiça, aí entra a segunda. Jesus me justificou, porque Ele é justo. E por Ele agora eu entro. Olha como tem associação. Jesus, nós estamos falando novamente de Jesus. Então, olha só, eu tenho o capacete da salvação e eu tenho a couraça da justiça. A justiça de Deus, Jesus me justificou. Quem vai tirar isso de mim, irmãos? Quem vai tirar isso de você? Quem vai tirar? Você vai se permitir perder? Não, revista-se da couraça da justiça. Jesus me justificou. Eu tenho acesso à salvação. E aí eu me lembro do cinturão da verdade. O cinturão faz o quê? Faz a gente se erguer, né? Eu, então, que tenho mania de ficar assim, né? Se a gente põe ali, prende, pressiona a barriga, ó. É o cinturão da verdade. A verdade nos põe de pé. A verdade nos se impõe em nós. Agora, a verdade de Cristo. A verdade de Cristo é que Ele venceu a morte na cruz. Vamos colocar o cinturão da verdade. A verdade é Cristo. Irmão, você está duvidando do quê? Você está abatido por quê? Você está desanimado por quê? Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação. E aí tem a sandália da preparação do Evangelho. Irmãos, é caminhar na palavra de Deus. É Jesus que vai colocar em você o calçado ou você que vai se calçar com ele? Eu só consigo manter isso vivo se a palavra do Senhor está viva em mim. Se eu estou caminhando no Evangelho das Boas Novas. Jesus diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus vai vencer por você. Você vai seguir em frente, amém? Então revista-se com as sandálias do Evangelho, da preparação do Evangelho. Para que serve a preparação do Evangelho? Agora sim, porque o amor de Jesus nos constrange e nós não vamos mais andar no erro. Podemos tropeçar? Podemos até cair. Mas se um cair, o outro levanta. Olha a importância do corpo, olha a importância de estarmos juntos. Às vezes acontece que você, às vezes, se aborrece e aí não quer mais estar na igreja, não quer mais estar no corpo. Ué, mas se um cair, o outro levantará. Mas como que se eu não estou no corpo? Mas quem que está dizendo isso? O Evangelho da salvação. Não é, irmãos? Amém? Então eu preciso caminhar. Agora que eu entendi, eu preciso manter isso. E aí vem o escudo da fé, que é móvel. O problema está na salvação, o problema está na justificação, o problema está na verdade, o problema está no calçado, o problema é financeiro, o problema é saúde, o problema é familiar. Coloca a fé, posiciona para onde está vindo o ataque, irmãos. É no relacionamento, é no trabalho, onde está vindo o ataque? Você vai posicionar o seu escudo, porque é o escudo da fé. O Senhor já te deu a armadura. Use a armadura do Senhor. O que nós não podemos perder de forma nenhuma, irmãos, é a alegria da salvação do Senhor. Isso é muito lindo, porque aqui ele está dizendo, ó, ele volta, né? A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ele está novamente fazendo referência lá em Efésios. Quais são as armas da luz? É mais de uma vez que a gente vê a orientação que a gente precisa.
E aí no final, né, o 13:14 diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O que quer dizer isso? É exatamente o que eu estava falando. Esquece aqui o que te agrada no mundo. Põe o capacete da salvação, porque essa é a nossa alegria. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos ter fé, vamos nos alegrar na salvação que o Senhor nos deu. Por fé nós já alcançamos isso. Não abra mão daquilo que o Senhor já fez por você. E viva alegre, porque se nós, como é aquele versículo, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele realizará os desejos do teu coração. Não é agrada-te dos desejos do teu coração e pede a Deus para Ele realizar. Às vezes a gente quer inverter tudo e as coisas não acontecem. Agrada-te do Senhor teu Deus, porque se eu me agrado dele, Ele se alegra, e se Ele se alegra, a alegria do Senhor é a minha força. Amém, irmãos? Então, se eu estou feliz, porque eu tenho a salvação, lógico, irmãos, nós somos humanos. E esse salmo, né, foi feito por alguém que era humano. Porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus. Então, nós somos humanos, a alma pode querer ficar abatida, porque a alma, ela vai pender para o lado que estiver mais forte. Se o lado que estiver mais forte for a carne, né, a cobiça, aqui os desejos da carne, e se eu não satisfizer esses desejos, naturalmente a minha alma vai ficar abatida. Os desejos da carne, irmãos, nem sempre é pecado. O desejo da carne pode ser uma conquista financeira, né? Eu mesmo estou cheia de desejo. Eu quero ampliar minha casa, eu quero reformar, eu quero fazer muro, eu quero tudo. Eu não estou pecando em querer, estou? Mas isso abate a minha alma se eu não alcanço. Eu dei exemplo para vocês da aposentadoria, né? Só de pensar que pudesse não acontecer, minha alma abateu. Eu pequei? Não. Mas eu mudei o foco. Trabalhando ou aposentada, meu foco está na salvação e o Senhor vai me sustentar onde Ele quiser que eu esteja. E vai sustentar cada um de vocês onde Ele quiser que você esteja. A alegria do Senhor vai ser a minha força. Então, onde Ele quiser que eu esteja, eu tenho que estar inteira para Ele. Porque a minha alegria nessa terra é a salvação. Irmãos, como suporta alguém que passa pelas situações de dificuldades sérias que passam, né, de ter a própria vida em risco, de ser torturado, se não for a alegria da salvação? Se não entender o sacrifício de Jesus e entender que o que nós passamos aqui nunca vai se comparar ao que Ele passou. É a alegria da salvação. Não importa, aí vem a paz que excede todo entendimento. Não importa o que esteja acontecendo, porque eu não me movo por circunstâncias. Eu me movo na alegria da salvação. Ela me sustenta. E é lindo a gente ver, né, como a palavra de Deus ela vai se fechando e vai se voltando para algo que às vezes parece, né, que nós nem conhecemos. Irmãos, tem versículo aqui que a gente já conhece de cor e salteado, não é? E é tão bom ler de novo, e é tão bom ouvir de novo. Por isso a gente tem que fazer a leitura anual todo ano. Acabou um ano, começa de novo. Acabou um ano, né, lê de outra forma, busca outro. Porque a gente não se cansa, porque aqui o Espírito Santo fala conosco. Irmãos, a gente não tem que fazer de conta que é super-herói. A gente não tem que fazer de conta que é crente, que problema nenhum nos abate. Mas a gente tem que ter a certeza da salvação que o Senhor nos deu. E isso modifica. Aí vem a outra parte, que é a gente se posicionar. O Bruno citou, né? Por que os milagres não acontecem? Poxa, quantas vezes a gente ora e não acontece? Em que nós estamos nos posicionando? Né? Ou o que nós estamos esperando da parte do Senhor? Será que nós realmente estamos voltados para Deus? A gente pode pegar muitos exemplos, né? Eu vou me lembrar aqui, quem era Saulo?
Saulo era aquele homem vazio de Deus, um religioso vazio de Deus. E tudo que poderia ameaçar aquela fé, aquela religião, ele eliminava. Ele estava cheio de si e não cheio de Deus. Até que ele encontrou o Senhor. E o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Opa, houve um encontro. E aí, a vida dele mudou drasticamente, né? 180 graus. E aí ele se torna Paulo. E ele se posiciona no reino. Quantas lutas ele enfrentou, quantas coisas ele passou, mas ele tinha algo que ele não abria mão de jeito nenhum. E quantos, né, ele levou à salvação? Pedro, enquanto ele era aquele impulsivo, aquele instável, aquele que uma hora sabia tudo, aquele que na outra hora era usado por Satanás, de repente ele entende quem era Jesus. E uma pregação, ele converteu 3.000 almas. Ele estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, o que está faltando para nós entendermos? O que mais? Só vocês podem falar com o Senhor. Agora, lá o escondido, o secreto. Você tem convicção da sua salvação? Então, irmãos, comece aí a se alegrar. E se alegre, porque o que você recebeu é bom demais. É maravilhoso demais. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu para estar lá com Ele na eternidade. O que você vai colocar entre você e Deus? É a reforma da sua casa? É o aumento de salário? É a preocupação com os filhos? O que está impedindo essa relação sua com o Senhor? É você com o Senhor agora, irmãos. Vamos orar? Mas vamos sair daqui diferente, irmãos. Não vamos deixar que esse mundo venha nos paralisar. Nós precisamos sair daqui diferentes, posicionados, como Paulo se posicionou quando entendeu, quando Pedro se posicionou como entendeu, quando Moisés se posicionou quando entendeu. Moisés, você vai liderar. Não, pelo amor de Deus, eu não posso, eu sou incapaz, tenho problema de língua, né? Eu não vou ter coragem, eu não vou conseguir. Moisés, é você. Aí primeiro ele foi para o deserto, aí primeiro, né, ele teve que ter todo um tratamento para ele se posicionar. Assim como foi com Pedro, que precisou lá, né, ele voltar para o Senhor e declarar esse amor, que era esse amor aqui, irmãos. Não devais coisa alguma, senão o amor. Só o amor vai fazer a diferença na nossa vida. Por isso o perdão. É impossível amar sem perdoar. O amor que Deus está falando aqui de fazer pelo outro e a convicção quando Jesus perguntava para ele: tu me amas, Pedro? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. A forma de nós demonstrarmos que nós amamos a Jesus é amar o nosso próximo. É perdoar o nosso próximo. É passar por cima das diferenças e estar orando por ele, jejuando por ele. Ah, mas ele não quer. Ainda não quer. Faça você a sua parte. Amor. Amor é o que prova a Jesus que nós o amamos. É o serviço para com o outro. Eu não sou melhor do que ninguém. O outro é melhor do que eu. E eu estou aqui para servi-lo, para amá-lo. Né? Fulano não me deve mais nada. Eu libero o ciclano do mundo espiritual. E aí você esteja disposto a amar. Se isso não acontecer, se verdadeiramente você não perdoar, e que bom que todos aqui passaram pelo SOSO, aquela experiência maravilhosa que você teve, aquele entendimento maravilhoso de quem era Deus, a conexão com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, ela vai se perdendo aos poucos, porque novamente vai crescendo a raiz de amargura, que foi decepada naquele dia. O lixo foi entregue lá aos pés da cruz. O Bruno mesmo falou que já foi tentado. Ele está agora posicionado. Cada um de nós precisa estar posicionado em amor, servindo ao nosso Senhor. Amém? Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, Deus, porque mais uma vez tu tens falado conosco, Pai. Mais uma vez, Senhor, tu tens nos permitido enxergar, Pai,
que o que está faltando em nós é a alegria, Senhor, verdadeira, Pai. É a alegria que a Tua salvação nos traz, Pai. Senhor, nós nos alegramos em Ti, Pai. Nessa hora, Deus, com entendimento, nós queremos agradecer o sacrifício de Jesus na cruz. Realmente, não era Ele que precisava estar lá, Senhor, mas sim cada um de nós. Nós somos fracos, Senhor, somos pecadores, Deus, somos necessitados, e Jesus nos acolheu. Oh, Deus, que maravilha, Pai, porque nós cremos no milagre da cruz, Pai. Nós cremos, Senhor, que Jesus morreu por cada um de nós e ressuscitou. Pai, por favor, devolve-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Devolve-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Porque não há algo, Senhor, maior, melhor do que viver a eternidade contigo. Um amor incomparável, um amor inexplicável. Oh, Pai, nos permite sentir esse amor nessa hora, Deus. O amor, o Teu amor que dissipa todo medo, Senhor. O amor que faz com que nós ousemos na fé, Deus amado. Senhor, nos permita sentir esse amor, Deus. E tudo que estiver confuso, todo conflito, toda angústia, vai sendo agora tirado, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que Tu envie aqui, Senhor, os Teus anjos, Pai. Anjos guerreiros, Senhor, anjos de grandeza maior. Que eles se posicionem, Pai, em cada um dos Teus filhos aqui nessa noite, Pai. Oh, Pai amado, vai, Senhor, operando o Teu milagre agora, Senhor. E vai arrancando, Pai, de cada um dos Teus filhos, Senhor, toda a angústia, toda a preocupação, Senhor, toda a dor, toda a dificuldade, Pai, toda a ausência de fé, toda a raiz de amargura vai arrancando, Senhor. Todo pensamento contrário à Tua palavra e à Tua verdade para cada um dos Teus filhos, Pai, vai arrancando agora, Senhor. Vai tirando, Pai, da mente, vai tirando, Senhor. Deus, só Tu podes ir lá no interior, Senhor. Na junção dos ossos da medula, Pai. Em nome de Jesus, vai arrancando, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que quis trazer tristeza novamente. Vai arrancando, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, vai limpando, Senhor. Senhor, porque a Tua palavra diz, Pai amado, que é o amor. Que não devemos dever nada a ninguém, a não ser amor. Essa dívida de amor não tem fim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Senhor, nós aqui, declarando a Tua palavra, dizemos que não queremos dever coisa alguma ao nosso próximo, a não ser o amor. Aquele amor, Senhor, que o Senhor nos amou. Oh, Deus, queremos cumprir esse ensinamento, Deus. E queremos nos revestir, Pai amado, das armas da luz, assim como está descrito aqui em Romanos 13, 14. Em Romanos 13, 12. Vistamo-nos das armas da luz. Oh, Pai amado, vai trazendo, Senhor, a consciência de cada um dos Teus filhos, de cada um de nós, Pai amado, que só nós podemos nos revestirmos desses itens, Pai. Oh, Deus, vai, Pai amado, em nome de Jesus, mostrando os Teus filhos, Senhor, preparados para a batalha, Deus, revestidos com essa armadura, por opção de cada um, Senhor.
porque temos entendido, Pai, ampliado o nosso entendimento, Senhor, que o capacete fala da fé na salvação, em crer e esperar na eternidade contigo, Deus. Oh, Pai, que eles possam nessa hora, Senhor, colocar o capacete da salvação. Irmão, se reveste aí do capacete da salvação. Coloque na sua cabeça, faça esse gesto. Coloque o capacete da salvação. Repita comigo: eu creio, Pai, na tua salvação. A tua salvação não é por merecimento, é por graça. E eu conquisto por crer nesse milagre. Amém, Senhor. Coloque agora a couraça da justiça. Oh, Pai, teus filhos estão se revestindo agora, Deus, da couraça da justiça. Coloque a mão no seu peito. Oh, Pai amado, eu creio, Senhor. Repitam comigo, irmãos, que Jesus me justificou e agora eu posso ter acesso a Ti e a Tua eternidade. Glórias a Ti, Senhor. Os Teus filhos estão se revestindo, Pai, com a couraça da justiça. Coloque o cinturão da verdade, irmãos. Pai, eu creio na verdade. Eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho Jesus. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Coloque as sandálias da preparação do Evangelho. Calce as sandálias nos pés. Vocês vão calçar. Pai, eu creio que agora eu posso caminhar nesse caminho que é Jesus. No caminho das boas novas, da preparação do Evangelho. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Coloquem agora o escudo aí no seu braço. Posicione esse escudo da fé. Esse escudo é pesado, irmãos. É aquele escudo lá daquela armadura. Quem vai passar por esse escudo, irmãos? Segura ele aí, posicionado, braço forte. Senhor, eu posso direcionar esse escudo da fé e combater todo dardo inflamado do maligno, toda seta direcionada, não importa onde for, na minha vida, na vida da minha família, no meu lar, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Eu creio, Senhor, porque esse é o escudo da fé. E eu creio que tudo que for contrário à Tua palavra, para a minha vida, Ele me protegerá. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Senhor, nós Te rendemos graças, Senhor. Te louvamos, Pai. Te adoramos, Deus. E Te agradecemos, Senhor amado. Pai, mas eu Te peço agora que Tu venhas, Senhor, selar o que está sendo feito aqui. Senhor, agora eu quero, Pai, Te pedir que Tu venhas, Senhor, entregar a espada para cada um deles. Pegue a sua espada aí, irmão. Entenda que isso aí é espiritual. Porque nós sabemos que a espada é a palavra de Deus. É a única arma de ataque. É a palavra de Deus. Mas, Senhor, eu estou te pedindo, em nome de Jesus, que Tu entregue agora, Senhor, a espada para os Teus filhos, Deus. A espada que nós sabemos que ela corresponde à Tua palavra, Senhor. A mesma palavra que Jesus combateu Satanás.
Nós entendemos, Deus, que a luta não é contra o sangue, não é contra a carne, ou seja, não é com aquela pessoa que está se apresentando como meu inimigo. Mas a luta é contra os espíritos que estão manipulando essas pessoas contra mim. Senhor, eu te peço agora que teus filhos estejam recebendo essa espada espiritual para combater todo ataque do maligno contra as suas vidas e tudo aquilo que lhes pertence, em nome de Jesus. Pai, que nós não percamos, Pai, essa alegria que o Senhor nos deu essa noite, Deus. Oh, Pai, nós nos alegramos pelo Teu amor, Deus. Nós nos alegramos pelo Teu cuidado, Pai amado. Senhor, te agradecemos por esse alerta, Senhor. Nós somos Teus filhos, somos Teus herdeiros, Pai. Nós estaremos contigo na eternidade, Senhor amado. Pai, que essa alegria permaneça em nós. E que a cada momento, Senhor, que vier alguma situação que queira nos tirar essa certeza, Pai, que o Senhor venha lembrar, Pai amado, para cada um dos Teus filhos, Senhor, para aqueles que estão nos assistindo, Pai, que nós somos revestidos com as armaduras de Deus. Amém? Para combater, Senhor, o dia mau, Pai, e ficarmos firmes em Ti. Senhor, nos ajuda, Pai amado, nesse propósito, Deus. Senhor, queremos sentir cada vez mais a alegria da Tua salvação. Te louvamos, Pai, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja uma bênção, que o Senhor te dê as bênçãos que Ele prometeu a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.